falando da Parashat Vaigash, talvez seja, a gente falou semana passada, a gente está nas parashot mais emocionantes assim da história de Yosef, né, no clímax da história de Yosef, quando ele se revela para os irmãos, né, os irmãos não reconhecem ele. O Rashi traz que eles não reconheceram ele porque ele estava sem barba. Quando ele saiu, ele estava sem barba. A Torá fala, né, e quando ele voltou, agora, né, depois que passaram, se a gente faz as contas, passaram 23 anos, né, porque ele saiu com 17. Na verdade a conta é assim, ele saiu com 17, ele foi coroado com 30. Quer dizer, até ele for coroado, passaram 27, 13 anos, é isso? E depois mais 7 anos da fome, são 20 anos, né? E quando eles chegaram, os irmãos aqui, foi 2 anos quando estava já fome, então são 22 anos, é isso, se não me engano. Quer dizer, passaram 22 anos que o Yaakov não viu o Yosef, né? E está escrito que o Yaakov não conseguiu consolar ele, né? Ele ficou inconsolável. E o Rashi traz já na parashá anterior, porque ele estava inconsolável, porque tem uma gezerá, um decreto divino, que quando Chas v'Shalom, um parente nosso falece, depois de um ano, não é que a gente esquece dele, mas pelo menos dói menos, né? Aquela sensação, pelo menos começa a se transformar em uma memória que dói menos, né? Que aplica menos a dor. E ele, como ele sentia, né, como a voz íntima, que o Yosef estava vivo, então, de maneira íntima, ele não conseguia se consolar, porque ele sentia que aquilo é alguma coisa que está latente ainda o tempo todo, né? Quando ele volta para cá, né, está escrito que ele se encontra com Yosef, ele se beija com ele, né? E fala, Vatechi ruach Yaakov, né? Na hora que falaram para ele que como está escrito aqui, ele mandou para ele uns sinais, né, que ele está vivo, para o pai dele na terra de Israel, para ele voltar. Aí ele fala, Vayom Israel Rav od Yosef bnicha elcha verenu beterem mamut, tem que ver ele antes de falecer, né? E um passuco antes no Kav Zayin está escrito, Vatechi ruach Yaakov aviem. O espírito de Yaakov foi reavivado, poderia traduzir assim, né? Sim. Como quem dizendo, até agora o ruach dele estava morto. Eu entendo mais uma vez, né, que, ok, ele sentia alguma coisa dentro, okay, mas por mais que você sente, passaram 22 anos já, né? E ele estava ainda sentindo a mesma situação, o mesmo sofrimento ainda da saída dele, né? Até o ponto que as pessoas falam também que ele perdeu a nevoar. O Mirtav Melial, o Rav Dessler, ele escreve, né, que durante todos esses anos a Shekhinah Parshá, a Shekhinah saiu dele, porque a Shekhinah só pode estar numa pessoa, né? O Espírito Sagrado de Deus só pode parar numa pessoa quando ele está contente, quando ele está com uma alma tranquila, feliz. Ele, como ele estava naquela situação triste, né, de depressão, então durante todos esses anos, 22 anos, a Shekhinah não estava com Yaakov. Inclusive o Mirtav Melial, ele escreve que a gente não consegue compreender o que é uma pessoa que teve profecia já, de repente ser separada dessa profecia, que é um sofrimento horrível, né? Ele fala que é muito mais do que uma pessoa que Chas v'Shalom perdeu algum sentido, perdeu a audição, Chas v'Shalom, ou perdeu a visão, né? Que é terrível. Ele fala, não, perder a profecia é muito mais. Sim. Porque entre estar sobre o mundo, né, sentindo que você está vendo o mundo sobre cima, você tem aquela visão do futuro e do passado e daquela conexão com Deus direta, e de repente voltar a ser aquela prisão que o corpo humano é para a pessoa. A pergunta é, por quê? Por que essa tristeza tão grande com Yosef? É só amor pelo garotinho mimado que ele tinha, ou tem alguma coisa a mais, né, nessa história que levou ele a ficar tão deprimido com essa história do Yosef? Sim, eu acho que a gente pode pegar pelo lado mais sério do que você falou até agora, que é porque o que tem a ver a Shekhinah com a alegria, e quando a pessoa está triste, ele não está com a Shekhinah. Né? Vamos pegar por esse lado até. Não vou abordar exatamente o lado da tristeza de Yaakov com Yosef. Isso, o lado humano, eu posso até entender melhor. O lado divino, o lado teológico, vamos dizer assim, que para mim me indaga mais, que é um problema. Por quê? Ok, ele tem a presença de Deus, tá bom? Agora Yaakov está triste. Por que justamente nessa época, se Yaakov é um tzadik tão grande e Deus costumava falar com ele, e Deus e tem a Shekhinah na presença dele, igual os avós tinham a Shekhinah, justamente nessa época você espera que a Shekhinah esteja com ele, né? O que quer dizer esse klal
que quer dizer parece um dogma de dizer que quando a pessoa está triste, então Deus não está lá. É uma falta de consideração divina. Né? Na hora que a pessoa está triste, ela está com um problema, ela está deprimida, Deus, desculpa, eu não posso ficar aqui agora. Agora eu tenho que sair daqui. Porque você não está muito bem, desculpa, eu não estou aqui. Então, como pode ser uma coisa dessa a nível teológico? Que nem ontem eu estava com um amigo meu, que você conhece também, que está com uns problemas né, de saúde, né? Sim. E aí ele falou que alguém falou para ele que é melhor não contar os problemas de saúde que pode ter, porque as pessoas vão sofrer com isso. Eu falei pra ele, olha, se fosse verdade isso, né, teria uma proibição de fazer um bikur cholim, de visitar pessoas doentes. Porque você vai ficar triste, vai ver o cara doente, você vai ficar triste. Mas Deus não falou isso, Deus falou o contrário, que você vai, e não só isso, que uma pessoa quando visita uma pessoa doente, você leva uns 60 avos daquele sofrimento e você ajuda a pessoa quando você tira aquele sofrimento dele. Sim. Como quem dizendo, tem que estar todo mundo junto nesse, quando uma pessoa sofre, todo mundo tem que estar sentindo junto o sofrimento dele também, um pouquinho pelo menos, né? Sim. Essa é a ideia. Sem dúvida. Então, agora, e aqui Deus, a princípio, você está fazendo ao contrário, né? Quando eu tô uma hora agora você não está comigo? Quanto mais eu estou precisando, você não está aqui? Então vamos ajudar um pouco a Deus, entre aspas, e dizer que não é que Deus está incomodado, entre aspas, quando a pessoa está em tristeza, ou está deprimida, ou está numa situação ruim. Vamos ver o lado positivo da história. Deus está com você quando você está numa situação de plenitude. Você está numa situação de alegria, você está numa situação de satisfação. Você está numa satisfação que você está, igual você falou antes, de romemut, que você está sentindo muito bem, Deus está com você. Não vamos ver o lado negativo da história. Né? Vamos dizer que Deus não está com você quando você está triste, porque você não está no estado que Ele está com você. Ele está com você quando você está alegre. Mas por que isso? A fundo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então existe uma discussão muito simples, agora estou brincando, simples porque Deus criou o mundo, né? Então, tem respostas ligadas ao Maimônides que diz Deus criou o mundo que Ele criou, a gente não tem que ficar explorando isso. Tem a resposta dos Hassidim, que fala que Deus Deus queria poder viver nos mundos inferiores, né? E tal. E tem a resposta do Ramchal e de outros sábios que falam que Deus queria fazer Hesed, Ele queria fazer Hesed com alguém, e a humanidade, o mundo é o depositário, é o destinatário desse Hesed. A essência dele é fazer, ajudar o próximo e tal. Agora, tem outra resposta que, na verdade, elas são todas ligadas, mas ela tem a ver com o que a gente está falando aqui, que é também uma da Kabbalah, vamos falar para Kabbalah? Da Kabbalah, que é do Rab Chaim Vital. Ele tem uma maneira muito especial de dizer porque o Deus criou o mundo. Ele fala assim, Deus queria botar o potencial deles dentro para fora. Deus é Rahum V'Hanun, Ele tem essas atribuições que a gente atribui a Deus. Claro que a gente não pode falar da essência de Deus, que a gente não tem ideia do que é a essência de Deus. Mas a gente fala de modo de fora, como se fosse que Deus ele é piedoso e Ele é essas coisas. E essas coisas, Deus, como se queria, se a gente pode falar nesses termos, poder botar a gente para fora, Ele criou o mundo para poder esse potencial ir para fora. Então, se revelar em termos práticos e não só teóricos. Então tem algo assim divino, existe algo divino, que se a gente pode caracterizar no divino, na Kadosh Baruch Hu, se a gente pode falar nesses termos, muito cuidado aqui, é dizer que tem esse negócio do potencial que ele sai para fora. Quer dizer, Deus está ligado a um certo tipo de expansão, um certo tipo de desenvolvimento espiritual e tudo, e é onde que Deus está. Né? Existe até uma frase racídica famosa que Deus está onde deixam Ele entrar. Né? Onde não deixam Ele entrar, Ele não está. Agora, o que quer dizer? Existe uma questão de expansão que Deus, pela própria, como se fosse natureza dele, Ele quer ser piedoso, Ele quer poder fazer coisas no mundo, Ele quer que as coisas possam se concretizar. Né? E isso é parte da natureza humana também, nossa, de Tselem Elohim, que a gente é a imagem de Deus, que a gente se sente realizado quando a gente consegue realizar coisas, fazer coisas, né? Não ficar só apertado numa coisa só e tal e tal. E esse é exatamente o estado, alguém que está na plenitude, está na alegria e tudo. Yaakov, é uma diferença ele ver o filho dele vivo, né? E está se abraçando com ele e tal. É uma expansão que talvez 20 e poucos anos ele não teve ela, né? Então nesse ponto é como se a gente é mais parecido com Deus quando a gente chega nessa plenitude, quando a gente chega nesse potencial. Até hoje em dia tem correntes da psicologia que dizem que
existe a corrente de Freud que tem que o que move o homem é o sexo, e são vários tipos de desejos animalescos que ele tenha. Agora, existe a corrente do Viktor Frankl, de outros psicólogos, que fala o que mais move o homem é a necessidade dele conseguir sentido pela vida. Sentido pela vida, e o sentido pela vida o sentido pela vida ele vai sentir quando ele conseguir botar o potencial dele, da cor ela pô, ele possa efetivamente ser o que ele tem que ser no final das contas, né? E isso aí você está mais perto de Deus. Se você é quem você tem que ser realmente, né? Então você vai, você pensa num profeta como Moshe, é alguém que chegou no potencial máximo, né? E nesse potencial máximo ele, por exemplo, dizem que o navio ele tem que ter alguns tipos de potenciais que tem que se gerar a nível pessoal, a nível material, a nível espiritual, a nível pessoal, para que ele possa receber a nevoar. Por quê? Porque são pré-condições, porque a pessoa na plenitude dela, quando ela é potencial, ela está mais perto e parecida com Deus. A maneira mais que um homem pode parecer com Deus, entre aspas, é quando ele está podendo fazer exercício completo de todo o potencial dele, das faculdades dele, das habilidades dele, das oportunidades dele, ele está mais parecido com Deus. Então aqui na história, E aqui na história é o Yaakov, quando depois ele se encontra com Yosef, vai ter Ruach Yaakov, no sentido que ele pode se revelar da maneira mais ideal agora, quando Yosef está com ele. A Shekhinah voltou a estar com ele. A Shekhinah voltou a estar com quem realmente Matim, ele voltou a ser a plataforma para a Shekhinah. Você não pode, igual você só pode receber, a gente pode falar isso de maneira muito simples, e você só pode receber uma visita muito ilustre quando a tua casa está arrumada. Quando você está com problemas de casa e a casa está toda desarrumada, essa pessoa não vai vir te visitar, né? Então a Shekhinah visita Yaakov quando Yaakov está no apogeu dele, na melhor situação dele. E isso é muito interessante, porque a visão judaica mostra que, ao contrário de muitas outras correntes, que a ligação melhor com Deus que nós temos é quando nós estamos numa situação boa. Que a Torá Haim, a Torá da vida. A Torá não quer que, quando você estiver muito na tristeza, muito quebrado, muito ferrado, e aí, é claro que também na nossa corrente judaica, a gente fala que um coração quebrado, Deus nunca vai desconsiderar. Mas a gente sabe que, como você disse, que a nevoá, que é a maior ligação que alguém pode ter com Deus, é quando a pessoa está bem, né? É o que acontecia com David, que tocava harpa para Shaul, para ver se o Ruach dele vai mudar, e talvez assim ele vai conseguir chegar no Ruach HaKodesh. Né? É isso. Eu acho que tem nós dois pontos para completar a tua ideia. O primeiro ponto é que o Rashi já traz, né, na parashá anterior, que o Yaakov tinha uma Kabbalah, ele sabia de um segredo que ele recebeu, talvez dos pais dele, né? Que se ele conseguir ter todos os filhos que vão no caminho de Deus, ele não vai ver Pnei Genom, ele não vai ver as portas do inferno, né? Mitatosh Lemá, né? Como quem dizendo, se um dos filhos saírem do caminho, eu vou ver as portas do inferno. Então eu pensei nessa semana, o que você vai ver portas do inferno se um dos garotos não vai no caminho certo, né? Todo mundo tem um garoto, ninguém é completo, né? O que quer dizer ver as portas do inferno? O que quer dizer? E por que não falaram isso do Avraham e do Yitzhak também? Quer dizer que o Avraham e o Yitzhak viram as portas do inferno porque Avraham teve Ismael e o Yitzhak teve Esav? Quer dizer que eles viram as portas do inferno? A resposta seria um pouco o que você falou também. O Avraham e o Yitzhak não era o intento deles, não era a meta deles no mundo conseguir trazer realmente todos os descendentes completos. Não era essa formação deles em termos da alma deles. O Yaakov, sim, ele tinha esse potencial de poder conseguir fazer isso. E se ele não conseguir fazer esse potencial, né? Então o Midrash apresenta como se fossem as portas do inferno, como quem dizendo, ele vai se sentir tão mal como eu perdi uma oportunidade de não completou a missão dele. Eu completei a minha missão. Então, talvez esse seja o ponto. Na hora que ele escutou que Yosef foi morto, ele falou, Yosef foi capturado, quer dizer que eu não fiz o meu trabalho completo, então. E quando ele vê que Yosef na verdade está vivo, ele está ainda aguardando as mitzvot, ele vai ter Ruach Yaakov. Daí sim, ele fica com aquela sensação de que, quer dizer que eu consegui manter a minha meta no mundo, né? Eu completei a minha meta, o que eu devo fazer no mundo, né? E aí sim, o Ruach Hashem, que nem você falou, né? O Espírito Divino paira mais uma vez sobre ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é importante também,
É o que o Midrash fala quando o Yehudá baixou, foi praticamente expulso dos irmãos depois que o Yosef foi vendido, porque o pai estava sofrendo, os irmãos começaram a acusar um ou outro, você que mandou vender, você que mandou falar, você ficou quieto, você não sei, começou uma confusão toda, e o Yehudá acabou saindo da terra de Israel, né? Foi toda a história que ele passou, né? Que ele casou com a Tamar no final, etc. E o Midrash, o Rashi também fala que é interessante ver que estava todo mundo tratando do seu problema particular, né? O Yehudá estava tratando do seu problema agora, que ele está procurando uma mulher para casar, para tentar continuar a corrente para frente, e ele está na situação também muito mal em termos sociais frente aos irmãos, né? O Yosef, coitado, não tem tempo para pensar nada agora que está sendo vendido como escravo. Os irmãos estão preocupados com o pai, que não consegue consolar ele, e o pai estava estava completamente, né, em luto, né? Não conseguia, tá todo mundo preocupado com seu mundo pequeno, né? Sim. E aí, o que Deus estava fazendo nesse tempo? Deus estava criando a Geulah, estava criando a redenção final, fazendo o planejamento de agora, ok, vamos agora para o Egito, vai passar 210 anos, vamos fazer a Geulah. Quer dizer, naquele momento, né, mais baixo, que todos os irmãos estão sofrendo, está todo mundo com aquela escuridão nos olhos, né, tudo preto, né, tudo negro, naquele momento Deus está planejando a Geulah. Então, talvez a gente possa dizer assim, então, né, quando a pessoa está triste, está mal, não é que Deus não está com você não está vendo Deus, você não está em posição de poder ver Deus, mas Deus continua os planejamentos deles normal, ele continua o trabalho dele, você não tem agora poder de absorção, de poder entender o que ele está fazendo, mas está tudo sendo feito, tudo planejado, tudo continua, não mudou nada nos planos, os planos continuam para a direção positiva ainda, você vai descobrindo na continuação, então você pode continuar com os seus olhos pretos, mas na continuação você vai ver que tudo está planejado para a redenção final, os olhos para que a gente vê aqui, né? Eu quero pegar isso que você falou de cumprir a missão de Yaakov, e eu vou te compartilhar uma coisa. Eu tive um treinador, um coach pessoal, de desenvolvimento pessoal, e uma vez ele estava falando pra gente, pra mim, pra um grupo, que ele falou o que é felicidade para ele, qual a definição de felicidade. Aí ele falou, eu vou contar pra vocês o que é felicidade para mim. Felicidade para mim é, quando eu saio do meu trabalho, eu pego o trem e volto pra minha casa no norte, e eu penso todo dia que eu tive, e eu vi que o dia que eu tive era exatamente a missão cumprida. Quando eu vejo que o meu dia encheu de coisas, planejei. E o que eu fiz, eu sinto que minha missão na Terra, eu choro baixinho assim no trem, sem ninguém ver, olhando para a janela, porque eu sei que eu cumpri a minha missão na Terra. Isso de você sentir, o sentimento que você cumpriu a tua missão da Terra, é algo indescritível, e é a felicidade que você está falando, que talvez está ligado a essa da missão de Yaakov. A gente sabe que o em hebraico, né, a palavra meushar, que é satisfeito, vem da palavra aprovado. Né? O que é meushar? Meushar em hebraico, quando você fala, quando o produto foi aprovado, meushar, está aprovado o produto. Sim. O produto não está contente, o produto está meushar, ele está aprovado. Aprovado e satisfeito em hebraico é a mesma palavra em termos semânticos. Shkoyer. Shabbat shalom, pessoal. Shabbat shalom. Shkoyer. Depois vamos ter alegria.